Olá, meus amigos. Temos sofá. Não sei por quanto tempo. Porque não é o material. Eu pedi o sofá para os nossos cachorros. Eu pedi para fazer do material, eles não tinham. Que eu pedi para eles. Eu falei para fazer de metal. Tinha que ser de metal para aguentar. Ia ficar um pouquinho desconfortável. Já babaram. É só passar um pano, Rodrigo. Por enquanto é babá, né? Vamos ver por quanto tempo teríamos sofá. Fala, meus amigos, aproveitar aqui. Muita gente me perguntando: Rodrigo, você assistiu We Are The World, não falou? Muita gente me pedindo aí pra falar o que eu achei. Pô, acho sensacional vocês darem essa importância pra minha opinião. Mas é a minha opinião só, entende? Então eu vou dividir com vocês. Achei o documentário muito legal, muito incrível. Entendi muitos comentários. Algumas pessoas, alguns fãs do Michael vieram pra mim e falaram: não gostei, não abordou muito o Michael, não falou muito do Michael. Eu entendo que algumas pessoas pensem assim, mas pensando no documentário e pensando no DVD, existe um DVD, não sei se todo mundo sabe, mas existe um DVD. O DVD é focado só na gravação em si, então é um conteúdo muito de bastidor. Pra quem não tá ligado, existe esse DVD aqui, ó. Pra começar, é um DVD, obviamente, é uma coisa velha. Esse DVD foi lançado quando completou 20 anos de We Are The World, então a gente tá falando de 2004. O ano que vem completa 40, então acho muito legal que se renove essa ideia. Obviamente, hoje em dia, DVD, Blu-ray, mídias não são mais tão relevantes. Então, a forma encontrada é o streaming. Como eu falei, o DVD ele fala muito do making of, dos bastidores da gravação e tal. Muito do que foi falado do documentário já está nesse DVD. Então, para muita gente, algumas coisas não são novidades. E aí, até a respeito desse lance do Michael no documentário, o Michael não era um cara expansivo. Michael não era um cara que falava muito, que gerava muito material. Isso é uma coisa que dá para perceber, e essa dificuldade é uma coisa que aos poucos a gente vai começar a perceber, porque vai começar a repetir os conteúdos, entende? O que vai ter de novo são pequenos trechos, como teve no documentário de Thriller, que foi lançado, que está no Prime. São pouquíssimas imagens e informações novas. E o que tem hoje são normalmente relatos de outras pessoas. Então, por que eu achei o documentário de We Are The World incrível? Porque eles desconstroem um pouco. Galera, eu sei que tem muita gente que primeiro, tem muita gente nova que me segue aqui. E segundo, a galera que não é nova, mas que a gente se habitua a ver o mundo pela ótica de hoje, do dia que a gente vive hoje. Então hoje a gente vive um momento que é assim, tem muitos artistas que são colocados num status que não merecem o status que ocupam. É meio maluco eu falar isso, pode até não pegar muito bem, mas a verdade é essa. Hoje criam-se status comerciais que muitas vezes não são reais. Eu falo muito isso para vocês aqui. Não se iludam com números de seguidores, não se iludam com números de plays, não se iludam. Porque uma coisa que define realmente o quanto um artista é relevante é o engajamento real dele. É a pessoa sair de casa e assistir o cara ao vivo. Porque hoje tudo é maquiado e naquela época não era maquiado. Então, a gente não consegue achar tão... Se você assistir o documentário com a ótica de hoje, a gente já sai perdendo. Então a gente está falando de uma época onde realmente quem estava trabalhando, quem estava na ativa era a galera que vinha construindo, sabe? O que começaram a fazer nos anos 60, 70, 80, continuou construindo. E talvez a gente viva hoje um momento onde não se construa, se adapte, porque a gente vive muito uma adaptação
da expressão, da arte, né? Se fala muito do digital, do streaming e não sei o quê, mas a gente está falando de uma galera que realmente criava, sabe? E aí tem pequenos detalhes que talvez tenham passado despercebido, que é maravilhoso. Por exemplo, tem uma hora, quando eu não lembro agora, um dos cantores erra, que o cara fala, gente, vamos ficar atento, porque cada vez que a gente precisa voltar para gravar de novo, demora 5 minutos. Então hoje a gente vive uma urgência, a gente vive uma facilidade que a pessoa vai cantar e aí, primeiro, dependendo do que desafinou, o cara vai falar, não, beleza, eu corrijo depois, porque dá pra corrigir, a verdade é essa, não dá pra gente fingir que não dá pra corrigir algumas coisas, mínimas, dá. Então, pensa que antes o cara não tinha como corrigir, estamos falando de um período que não tinha, gravou desafinado, vai ficar desafinado, e aí pra você gravar de novo, demorava 5 minutos, e aí tem alguns takes, a coisa era real. O cara, um cantor fazia parte dele, pro outro fazia parte dele, pro outro. Cara, isso é de uma riqueza, sabe? Você saber que aquilo é verdadeiro. Porque hoje a gente tem feats de pessoas que nunca se viram e que nunca vão se ver. A gente hoje tem feats onde o interesse do feat é só agrupar público. Outra coisa também que eu achei muito legal foi o fato de usarem o Lionel Rich para ser o fio condutor da coisa. Porque não acho que seria legal o Quincy. Hoje eu acho que o Quincy, às vezes ele fala umas coisas meio desconexas. O Harry Belafonte, que é o idealizador, e eu acho muito importante que seja deixado claro quem é o idealizador. Ele faleceu ano passado, porque muitas vezes eu já vi muita gente falar, aquele projeto do Quincy, aquele projeto do Quincy, né? E o documentário deixa claro o papel de cada um. E aí, essa desconstrução das imagens dos artistas, tipo, são deuses e tal, eu achei muito legal, porque uma das coisas que o Lionel Rich fala, por exemplo, é que ele e o Michael acharam que tirariam de letra e foram adiando, depois a gente vê. Cara, isso daí é uma coisa muito legal de saber. Algumas coisas não são novidades porque estão no DVD, então algumas dificuldades que alguns cantores tinham, alguns problemas técnicos que ocorreram, isso já está no DVD, então para mim pelo menos não foi novidade. Mas quando eu vejo a ótica toda assim do documentário, eu acho incrível, porque mostra que assim era um momento muito efervescente culturalmente, criativamente, era uma época onde muitos dos artistas que estavam lá presentes estavam vivendo o seu auge. E aí, obviamente, cada um vai ter a sua opinião a respeito, mas se não foi o auge, foi um dos melhores momentos da vida do Michael, da vida do Lionel Rich, da vida do Bruce Springsteen, da vida da Cyndi Lauper, da vida da Tina Turner. Enfim, muitos desses artistas passaram anos depois fazendo uma manutenção desse período de sucesso. E aí, nesse momento, eles se juntaram e se juntaram por uma questão que, assim, é muito doido, porque a gente vive hoje de novo um momento onde o mundo inteiro sabe muito rápido o que se passa do outro lado do planeta. E a gente está falando de uma época onde os artistas, as pessoas envolvidas, todo mundo assumiam que não faziam ideia da situação da África, da situação, né, da Etiópia. E aí, tipo, os caras, eles eram, tipo assim, eles ficavam impressionados com a informação de como era a situação lá, e não, vamos fazer uma coisa a respeito e tal. E é uma coisa também que hoje a gente pensando, a gente não consegue dimensionar exatamente como era, porque não tinha essa facilidade de informação. E aí você pensa que essa galera se juntou para fazer música, e assim, o que o artista tem de mais valioso é o prestígio dele, é o nome dele, e eles se juntaram para fazer isso em uma noite. Cara, é muito da hora isso. Eu achei incrível, eu tenho uma baita memória afetiva, porque eu me lembro quando eu era molequinho, que quando a gente saía de carro, meu pai e minha mãe botavam essa música e cada um ficava imitando a voz de um e tal, e aí eu ficava ansioso para vir a parte do Michael e tal, e aí você vê como tudo se encaixou, sabe? Como algumas questões, por exemplo, como a participação do Prince, que era uma coisa que queriam muito,
E o Prince não participou de otário, desculpa. Ah, o cara não queria dividir o estúdio, falou, não, se quiser eu faço um solo de guitarra, mas tem que ser num outro estúdio. Tipo, ele nem sabia como era a música, como era o arranjo. Não, eu faço um solo de guitarra. Enfim, acho que durante muitos anos algumas informações foram muito protegidas e eu acho que hoje em dia, bicho, é isso, o documentário tá aí, é desse jeito, a realidade é essa. E ninguém vai apagar o fato de que foi o Michael e o Lionel que compuseram isso. Uma das coisas que eu achei mais legal também foi ter consciência do quanto essa música foi importante para me apresentar músicas, porque eu já era fã do Michael. E aí, obviamente, o Michael foi um artista determinante para esse projeto. Isso está mais do que claro no documentário. Mesmo o documentário não sendo em cima desse ponto, isso está claro. E aí, eu me lembro de, por conta dessa música, me familiarizar com vozes como Tina Turner, Lionel Richie, Stevie Wonder, sabe? E serem artistas que eu passei a gostar e admirar. E automaticamente, eu tinha 5 anos quando essa música foi lançada. Eu fui uma criança que me familiarizei com esse tipo de sonoridade. Então é incrível, cara, depois de velho você chegar e falar, cara, muitas das coisas que se tornaram parte da minha vida e do meu gosto musical foram sementes plantadas ali. Achei muito bacana os depoimentos do Bruce Springsteen. Puxa, eu adoraria que tivessem mais depoimentos, sabe, de mais pessoas que participaram. A gente viu que nem todo mundo que estava lá estava consciente, nem todo mundo que estava lá estava no mesmo nível de comprometimento, né? Enfim, não quero estragar o documentário para quem for ver. A gente viu que algumas pessoas não foram, né? Que foi o caso do Prince, não quero participar. Mas a gente vê que realmente, cara, Dionne Warwick, você juntar num estúdio Dionne Warwick, Tina Turner, Diana Ross, Bruce Springsteen, Michael Jackson, Ray Charles, cara, é um bagulho muito fora da realidade. Porque hoje, se você pegar e falar assim, vamos juntar os caras mais tops da atualidade, eu não sei se hoje existiria esse nível de doação. Porque por mais que seja dito, né, o Quincy colocou, deixe o seu ego do lado de fora, e por mais que seja dito que o ego estava presente, porque o ego tá, você vê quando, eu não vou estragar o documentário, mas quando um cantor ele fala, pô, eu estava morrendo de medo porque eu tive que pensar numa abertura de voz ali na hora. Essa insegurança se dá porque, pô, se eu fizer uma merda aqui, eu tô fazendo uma merda na frente de uma galera. É parte do ego, né, da gente, é parte dessa coisa de, puta, eu não quero errar na frente dessa galera. E hoje, eu não sei, cara, porque hoje o interesse da galera é número. Hoje em dia, infelizmente, existe uma intenção muito maior de parecer que se preocupa do que com se preocupar de fato. Hoje em dia, existe uma intenção maior em parecer que se ajuda do que ajudar de fato. E eu não sei se teria esse impacto hoje, sabe? Porque hoje a gente vive, além de tudo, a gente vive um momento onde separar é mais interessante para muita gente. Enfim, acho que é isso. Lionel Richie falando, pontuando, encerrando. Foi lindo. Eu acho que a forma como ele traduziu no final de tudo, cara, assistam. É muito bonito mesmo o final. Eu não sei se é porque eu sou um cara que vivo de arte, de música, de dança. E eu sonho em um dia chegar num patamar que não é nem de longe o que esses caras são. E a forma como ele traduz é tão humana que é um sentimento que todo mundo que trabalha com o que gosta sente isso. Porque quando você trabalha com o que gosta, o seu trabalho é o seu lar. Então, quando ele traça esse final, cara, pô, aquilo pra mim me emocionou muito, cara. E é isso, galera. Essa é a minha visão aí do documentário. Assistam, mas assistam de coração aberto. Assistam prestando atenção em cada informação que é falada. Assistam imaginando que você tá vendo acontecer um negócio que 40 anos depois é emocionante, é relevante. Numa época em que não existia celular, não existia internet, não existia rede social, não existia facilidade. A palavra é não existia facilidade. Não existia facilidade para gravar, para mixar, para se mandar música. Eu recebi hoje uma música do Joe Black
ele mandou para mim no WhatsApp, falou: Rodrigo, tô pensando em ir por esse caminho. Naquela época, precisava assim entrar num estúdio, gravar, passar para uma fita, mandar pelo correio. Então, é um bagulho realmente... Será que os artistas de hoje, eles teriam esse tesão de passar por toda essa dificuldade? Dá para contar nos dedos, galera. Dá para contar nos dedos. A do ba do